Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um pouquinho aqui da nossa produção de bolinha de queijo, tá bom? Vou mostrar pra você aqui a textura de recheio, uma massa maravilhosa que a gente já vai estar pronta aqui pra gente passar na nossa máquina, tá bom? Vou mostrar pra vocês também como que eu empano essas bolinhas, os meus salgadinhos, sem muitos ingredientes, somente na farinha de rosca mesmo, tá bom? Sem nenhum segredo, tá bom, gente? Então acompanhe. Então, gente, hoje eu tô aqui com a minha máquina modeladora já montada e eu vou fazer pra vocês a nossa bolinha de queijo, tá? E vou ensinar também pra vocês como empanar, que é super fácil e prático o meu modo de empanar aqui, tá? Já tem aqui a minha massa pronta, esfriando, tá bom? E o meu queijo já triturado aqui, misturado o meu requeijão, tá bom? Bom, já liguei minha máquina aqui no cortador no 100, porque eu preciso primeiro ver se o meu recheio tá na consistência certa para ele descer aqui pelo bico, tá? Porque ele precisa estar cremoso para ele poder descer assim no bico. Senão, ele vai entupir. Então, eu tenho que ter certeza de que ele tá na consistência certa, tá vendo? Ele ainda tá faltando um pouquinho mais de cremosidade. Então, eu vou acrescentar um pouco mais de requeijão nessa mussarela, tá bom? Porque isso vai depender muito da mussarela. No caso, essa mussarela aqui, ela é mais rígida. Mas tem umas que é mais molinha, então nem precisa de requeijão. Mas como essa aqui é uma marca aí, e cada marca tem né, a sua qualidade, essa é um pouco mais rígida, você vê a dificuldade de descer, sendo que a minha máquina já tá no 100, né, na maior velocidade. Agora eu vou acrescentar mais ali pra ficar na consistência ideal, tá bom? Aqui você vê que a minha consistência já tá ideal, tá? Que ela já tá descendo com mais facilidade, ó, todo o meu queijo. Agora eu vou diminuir essa velocidade aqui no meu botão. Vou diminuir aqui a velocidade para o meu queijo descer na velocidade 10, tá bom? Para ele descer mais lento. Ele descer mais lento assim, para mim poder começar a fazer minhas bolinhas de queijo tamanho de festa, tá? Ele ainda desce ainda um pouco mais rápido. Então, isso eu vou vendo de acordo com o que vai descendo aqui. Eu diminuo mais, tá? Um pouquinho mais assim, tá vendo? Diminui mais um pouquinho, pra ele ir descendo de acordo com a minha massa e eu fazendo as minhas bolinhas, tá? Que eu acho que eu até diminui muito, mas ele vai descendo mais devagarzinho. Agora eu tô passando a minha máquina a massa, tá? Também na velocidade 100. Ó. Tá cheio de massa aqui e tá descendo a minha massa aqui. Então, a textura da minha massa já tá ideal para passar na máquina, tá? Agora eu vou testar o cortador. Bom, gente, agora eu tô fazendo um teste com o meu cortador. Já liguei ele na velocidade 40, tá? E ainda não liguei o meu recheio, tá? Eu só tô fazendo um teste pra saber o tamanho do salgadinho que eu quero. Então, aqui é só massa pura, tá bom? Então, aqui, ó, eu só tô fazendo um teste do tamanho da bolinha. Já tá no tamanho ideal das minhas bolinhas. Agora eu vou ligar os dois, massa e recheio, porque agora eu já posso fazer minhas bolinhas tranquilo, tá? Como eu disse a vocês, também eu vou ensinar a empanar de forma rápida, né? E sem erro, né, gente? Sem muita coisa, sem passar no ovo, sem passar no leite, sem passar em lugar nenhum. A gente vai empanar diretamente na farinha de rosca. E dá certo sim. Vai sair direto da minha máquina, cortar, cair na minha farinha de rosca. E daqui a gente vai empanar esse salgado automaticamente e vai passar para a vasilha lateral, tá bom? Já vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica. Ó. Minha bolinha cai direto na minha farinha.
Bom, gente, aqui, ó, pra vocês darem uma olhadinha. Que ela cai exatamente na minha farinha. E daqui, eu simplesmente pego elas, tá? Totalmente empanadas, ó. Essa é a bolinha de queijo, tá? E passo pra cá, tá? Daqui ela vai pra cá e congelador, depois é só fritar, tá bom? Então a gente passa da máquina diretamente na farinha de rosca, depois a gente põe num recipiente e vai pro freezer, depois é só fritar, tá bom? Então essa é a bolinha de queijo, sem nenhum mistério de empanar, passando na nossa máquina modeladora. E eu vou partir uma aqui para vocês verem que, mesmo passando na modeladora, que tem muita gente que tem um certo preconceito com o salgadinho de modeladora, porque acha que eles não vêm bem recheados. Isso não é verdade, gente. Isso tudo depende de como você regula a sua máquina, tá bom? Olha só, ela é bem recheada assim. Deixa eu focar aqui. Bem recheada, tá? As bolinhas são todas muito bem recheadas, tá? Mesmo na máquina modeladora, tá, gente? Então, isso tudo depende de como é que você vai regular a sua máquina modeladora, tá bom? Então, eu peço para vocês que não são inscritos aqui no canal, inscrevam-se aqui no canal, deixe o seu joinha aí para ajudar o nosso canal, deixa aí também, pessoal, no comentário dúvidas que você tem sobre máquina modeladora, no que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar, porque eu também tive muita dificuldade quando eu comprei minha máquina. Então, eu até vou fazer depois um depoimento para vocês aqui, o que aconteceu quando eu comprei a minha máquina modeladora, tá? E tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa bolinha eu estou fazendo. Aqui a minha máquina tá no 100, tá? Na maior regulagem. E a minha de recheio tá entre o 10 e o 5, porque como tá muito rápido, eu não preciso deixar no 10. Senão vai ficar um excesso muito grande de recheio e ela pode acontecer de não ficar totalmente fechadinha. E o meu cortador está aqui, ó, entre o 35, tá bom? E o temporizador eu não estou utilizando, porque para salgadinho de festa não há necessidade. Então, vocês vão ver aqui, ó, deixa eu pegar uma aqui, que elas estão totalmente fechadas, muito bem recheadas, tá? Essas bolinhas. E direto empanada na farinha de trigo, tá bom? Então, gente, peço a vocês, deixem seus comentários aí se vocês têm alguma dúvida, tá? Até caiu uma aqui, depois a gente corta ela. Alguma dúvida em relação a como modelar na modeladora uma massa ideal, recheio ideal. Então eu preciso da ajuda de vocês deixarem aí o joinha de vocês e no comentários pra gente fazer aqui mais vídeos pra vocês, tá bom? De como a gente trabalha com máquina modeladora, que eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade assim quando compra a máquina, assim como eu tive, tá bom? E eu vou passar pra vocês aqui também. Bom, gente, fritei algumas bolinhas que eu acabei de fazer aqui com vocês. E olha que resultado lindo. Olha essas bolinhas douradinhas, lisinhas, tá? E acabei fritando uns quadradinhos de presunto e queijo, né? Uns travesseirinhos de presunto e queijo também, que a gente fez aqui na máquina com o restinho de massa que tinha ficado ali, tá bom? A gente só trocou o cortador e trocou o recheio, né? Adicionamos o presunto e fizemos esses quadradinhos. Mas isso eu vou fazer no próximo vídeo com vocês, tá bom? Então, já deixa aqui bastante comentários aqui embaixo. Eu quero ver vocês comentarem aqui, deixar pra gente, tá? Quem quer aprender a fazer também essa massa maravilhosa, tá bom? Que é muito saborosa, é muito fácil de descer na máquina, porque, gente, como eu falei com vocês, no início, quando eu fazia salgado à mão, a gente tem uma receita, né? Mas quando a gente compra a máquina modeladora,
a receita ela tem que ser modificada por conta que a nossa massa ela não passa na máquina se ela não tiver numa consistência ideal, né? Bem macia e maleável. Então ela entope a máquina. Então foi essas uma das coisas que me ocorreu quando eu comprei a máquina, tá bom? E acabei passando aí algumas dificuldades até aprender o ponto certo da massa que desce na máquina com facilidade, tá bom? Agora eu vou provar essa delícia aqui pra gente ver como que ficou. E olha, gente, como que tá essa bolinha aqui. Olha isso. Que maravilha. Ó, maravilhoso, gente. Ó o queijinho. Muito gostosa. Então, é bem recheada. A massa fica crocante da mesma forma. Vou partir uma aqui pra vocês verem. Bom, gente, aqui, ó. Vou cortar aqui pra vocês verem esse de presunto e queijo. Olha isso. Ó. Agora a bolinha. Ó. Bastante queijo, tá? Ó. Tá quente, gente. Tá queimando até a minha mão. Bom, gente, como eu tava falando com vocês, pra eu conseguir fazer esse resultado aqui de salgadinho, foi no início um pouco complicado pra mim. E é por isso que eu decidi fazer esses vídeos a partir de agora e passar pra vocês aquilo que eu aprendi, né, com o dia a dia manuseando a minha máquina e também em algumas experiências que eu tive, né, em grupos que eu participei e que foi de muita valia pra mim, tá bom? Hoje eu não participo mais desses grupos porque os grupos ficam muito carregados, muito cheios, então acaba pesando, né, o meu celular. E como o meu celular também é o meu meio de trabalho, né, eu já tenho muito contato, muito cliente, então fica difícil manter assim vários grupos, que eu já tenho outros, né? Então esses grupos eu consegui aprender muita coisa, né? E absorvi o que pra mim foi bom e aquilo que pra mim eu achei que não foi assim de grande, né, valia por conta da dificuldade, eu fui descartando, tá bom? Então o que eu quero falar pra vocês é que pra gente conseguir fazer salgadinhos assim, douradinhos, macios, crocantes, eu consegui com um tempo, tá? Quando eu comprei a minha máquina, eu vou contar aqui resumidamente o que aconteceu. Quando eu comprei essa máquina, eu trabalhava ainda fichada em uma agropecuária, né? Só que eu já tinha planos e como eu já trabalhava assim, fazia algumas coisas para vender no meu horário de almoço, tipo bolo, doces, algumas coisas assim, e salgado mesmo à mão, então eu já tenho uma filha, né, que tá com 17 anos e a gente planejou que a gente ia ter uma segunda filha. Então eu já tava pensando em tudo isso. Então, pra gente ter uma segunda filha, né, eu precisaria parar de trabalhar. Então, como eu já trabalhava com essas coisas, né, de bolo, doces, essas coisas, eu tive a ideia de comprar essa máquina. Foi aí que tudo começou, né? O trabalho por conta própria, que não é muito fácil, né, gente? Todo mundo sabe que é uma correria, tá? Muito assim, a gente fala assim, nossa, mas vou trabalhar pra mim mesma e agora não vou ter mais horário. Por ilusão, gente, a gente trabalha dobrado,
muito mais, porque se a gente não trabalhar, a gente não ganha, né? Então a gente tem que trabalhar, tá? Feriado, eu não tenho mais sábado, domingo, feriado é de segunda a segunda, então a gente trabalha o tempo todo, tá bom? Enfim, comprei essa máquina, peguei o dinheiro da empresa que eu trabalhava, juntei com outras economias que a gente tinha, né, que a gente fazia, compramos a máquina. Na época nós pagamos 10 mil reais nessa máquina, 9 mil e alguma coisa, né, 9 mil quebrados, então vamos arredondar aí a 10 mil, né. E aí eu achei que foi, tipo assim, era um sonho realizado, que eu ia conseguir fazer vários salgados ao mesmo tempo, mais de 1000 salgados por hora e tal. Então a gente já idealiza isso na nossa cabeça. Só que isso não funciona assim. Por quê? Porque a máquina, ela não faz nada sozinha, gente. Ela precisa ser operada. E para ela ser operada, a gente precisa entender a nossa máquina, porque ela é totalmente operante. Ela não é uma máquina que você pega um peito de frango ou 1 quilo de queijo ou 2 quilos de farinha, taca dentro dela e aperta o botão e sai vários salgadinhos. Não é assim que funciona essa máquina. Essa máquina é uma modeladora. Então ela só modela os formatos. Só que a massa, recheio, é tudo feito aqui, ó, no muque. Olha o tamanho do braço. É gordura, né, gente? Mas é tudo aqui no muque, né? Porque a gente ainda não tem a bênção que é a maceira. Mas em nome de Jesus, um dia a gente vai conseguir essa maceira aí, tá bom? Bota aí um joinha, um amém pra gente, que a gente vai conseguir essa maceira. Mas enfim, os salgados são feitos à mão e só modelados na máquina, tá, gente? Tem muita gente que fala, é salgadinho de máquina? Sim, modelados na máquina, mas é feito, ó, à mão, tá? Eu ainda vou fazer vídeo aqui com vocês no canal, tá? Quem quiser vídeo aqui no canal, comenta aqui nos comentários e deixa aqui pra mim o que vocês querem aprender. Massa, recheio, tá bom? Mas eu preciso da ajuda de vocês pra que a gente venha seguir em frente aí com esses vídeos, tá bom? E preciso também saber se vocês estão gostando, deixa um joinha aí pra gente, tá bom? E se não é inscrito aqui no canal, se inscreva pra você não perder nenhum vídeo desses e outras receitas que a gente já tem e que a gente ainda vai postar, tá bom? O canal ainda é novo, mas a gente vai tentar trazer aqui pra vocês todas as dificuldades que a gente passou nesse tempo aí, tá bom? Desde que a gente comprou a máquina até hoje, quando a gente já tá aí um tempo trabalhando com ela. Enfim, eu comprei a máquina e a máquina chegou e foi tudo mil maravilhas. Agora tô feita, né? Não tô feita, porque a máquina chegou, só que eu ainda não tinha experiência com ela, então eu não sabia mexer em uma máquina. Vem um papel manual, né? Manual de instrução, o vendedor te envia alguns vídeos, né? Mas tudo assim, muito supérfluo, né, gente? Supérfluo, só pra dizer que te enviou alguma coisa, mas a gente precisa aprender a trabalhar na prática. Num dos grupos que eu participei, eu até comentava com o pessoal, a Rosângela até, que segue a gente aqui no YouTube, né? Ela também fazia parte desse grupo, ela também foi uma das administradoras desse grupo aí, tá, gente? Beijo, Rosângela. Ela vai lembrar disso, que eu disse que essa máquina é como se a gente estivesse tirando carteira de motorista. Que quando a gente tira a carteira de motorista, a gente tira uma carteira de motorista, né? A gente paga, a gente faz aulas, a gente é treinado para passar na prova, mas a gente não aprende a dirigir. A gente só tem uma carteira de motorista. A gente passa na prova e ganha uma carteira de motorista. Só que essa prática a gente só tem quando a gente está atrás do volante de um carro dirigindo, né? Porque a gente tem que pegar aquele carro e dirigir. E isso vai com o tempo. A gente vai conhecer o veículo, a gente vai saber exatamente como que aquele carro funciona na prática, né? Então a autoescola só nos ensina a tirar uma carteira. Então a máquina é a mesma coisa de você estar numa autoescola, né?
Você compra a máquina, é a mesma coisa de você estar comprando uma carteira de motorista. A carteira não dirige carro. O que dirige carro é o aluno, né? Somos nós que tiramos a carteira. Então, para a gente dirigir o carro, a gente precisa ter uma experiência. E a experiência só vem com prática, com conhecimento. E o conhecimento vem no dia a dia que a gente vai operando ali aquele carro ou aquela máquina e a gente vai entendendo como que funciona, até a gente acostumar com ré, com freio, com embreagem, né, com marcha, com tudo aquilo, né, tudo muito novo. Quem tirou carteira aí de pouco sabe exatamente o que eu tô falando, que não é só simplesmente, tirei carteira, passei na prova, peguei o carro, vou pegar uma estrada, vou viajar e tchau, tchau, tchau. Não é assim, né? A máquina também não é assim. A gente compra a máquina, ela vem com manual de instrução, um papel, mas ela não é uma máquina que você liga o botão e ela funciona sozinha, gente. Não é assim, tá? Sinto lhe informar, se vocês estão aí tentando comprar uma máquina dessa ou de qualquer outra marca, ou se você comprou e você tá frustrado aí com a tua máquina parado, eu tô aqui pra te ajudar e te dizer que não é também bicho de 7 cabeças, tá? Mas também não é algo que você vai ligar um botão e vai sair fazendo as coisas. Não é um robô, tá? É uma máquina operante, que a gente vai operar nela, tá bom? Então vamos lá. A máquina vem com o manual ensinando a gente montar ela todinha. Massa, recheio, lateral, bico, tudo direitinho. Ótimo. Vem uma receita padrão nesse manual, que é uma receita que os técnicos da Compacta Print e também eu acho que de outras empresas, eu tô falando da Compacta porque é a máquina que eu tenho. De outras empresas eu acredito que manda, né, dentro do manual uma receita de uma massa que ela possivelmente passa na máquina, ok? E de como o recheio, uma mistura, né? Como é que eu vou te dizer? Tipo um requeijão feito em casa, um caseiro, né? Pra gente misturar no recheio pra poder passar na máquina. Porque não adianta também, gente, o recheio não passa na máquina, entope tudo. Foi o que aconteceu comigo, entope tudo. Se tiver grão grande, se tiver fiapo grande de frango, entope, não desce na máquina. E se tiver caldo lento, também entope, cai a água todinha enquanto vai passando, né? Porque você vai ver que a máquina, ela vai girando, é como se ela tivesse tipo um moedor, né? Ela vai ali sovando a massa, mas o recheio ela também vai amassando, né? Então, se tiver caldo, esse caldo vai descer todo pelo buraco e o recheio vai ficar entupido ali na máquina. Foi o que aconteceu comigo. Enfim. Naquele dia que chegou minha máquina, no dia seguinte, eu logo lá empolgada, chamei meu cunhado, falei, hoje a gente vai fazer vários tipos de salgado, vários recheios, mais de 1000, papapá. Fiz uma massa que eu tava acostumada a fazer, pra fazer salgado modelado à mão, né? E ela fica bem firme, né? E detalhe, não passou na minha máquina, não desceu a minha massa e o meu recheio não estava ideal e ele também entupiu a máquina. Resumindo, vocês já imaginam, fiz vários recheios, fiz um tantão de massa e não desceu na máquina, gente. E aí foi frustrante, porque já era tarde, eu saí do serviço, que eu nessa época eu ainda estava trabalhando, eu saí às 6h30, cheguei em casa, vamos fazer, e dava 10 horas da noite, eu olhava no relógio e nada. E a gente tentava de um jeito, tentava do outro, o que tá errado? Eu falei, pronto, a máquina veio com defeito. Não, a máquina não veio com defeito. Mandei várias mensagens para os técnicos da Compacta, e eles falaram, ai, me mostra sua massa e tal, tentando resolver. E enfim, a massa não era uma massa que descia na máquina, porque ela não tinha aquela consistência ideal para descer na máquina. Não pode ser mole demais, mas também não pode ser muito firme, como o salgado que a gente acostuma fazer na mão, né? A mesma quantidade, ela tinha que ser
bem homogênea. Ela tinha que ser uma massa que a gente conseguisse passar entre os dedos, né? Quando a gente apertasse, passasse entre os dedos. Tanto a massa quanto o recheio seco, sem caldo, mas que passasse entre os dedos. E essa técnica eu ainda não sabia. Foi aí que eu vim aqui no YouTube, pesquisei bastante, vi vários vídeos, várias pessoas. Comprei um curso, uma apostila, né? Até com a Cláudia da Mactiva, beijo Cláudia da Mactiva, tá, gente? Ela me ajudou muito, me colocou num grupo do WhatsApp dela. E também, que foi um dos grupos que depois, mais tarde, eu vinha sair, porque é muita gente, é muita receita o tempo todo e o grupo não para, né? E como não só isso, como eu falei pra vocês, eu trabalho com o celular, não dá conta, né? Então, com a apostila dela, me ajudou bastante, muitas coisas. E as experiências que eu fui trocando com outros salgadeiros dentro desse grupo do WhatsApp. E aí cada um foi passando as suas receitas e aí a gente foi vendo que a massa precisava de um pouco mais de líquido do que eu utilizei naquela massa que não desceu na máquina. E foi daí, com uma massa que não deu certo, a outra também não, essa quase deu, até que a gente chegou à massa ideal que passava corretamente na nossa máquina, tá? E também o recheio. Quando a gente aprendeu isso, gente, o que acontece? Aí vieram aquele monte de coisa, né? O tamanho do salgado não tá saindo igual. Eu tive que aprender a regular ali a massa, quantidade de recheio para não explodir os salgadinhos. Tive que aprender a regular o cortador, né? Para ficar todos no mesmo tamanho, no mesmo formato. E comecei a pesar, né? Ia fazendo pesava, outro pesava, outro pesava. Só que eu percebi que tudo isso, pesar, acaba tirando um pouco da nossa agilidade, né? Porque ficar pesando de um em um também, gente, pelo amor de Deus, não dá, né? Porque a gente que trabalha e tem uma demanda muito grande, a gente tem que trabalhar, assim, com acertos, né? Então eu percebi que se eu ficasse pesando um a um, eu nunca ia chegar a um peso ideal. Então o que eu disse? Se eu peso uma, deu 24 gramas, a outra 23, a outra 24, a outra 25, é 1 grama, 2 de diferença. Então eu pensei, eu não vou me preocupar com peso. Eu vou fazer eles mais ou menos, basicamente, mais ou menos tipo isso, do mesmo tamanho. Você vê que aqui um tá diferente um pouquinho do outro, né? Mas mais ou menos assim, do mesmo tamanho, no olhômetro. E aí depois, no final de tudo, a gente percebeu que a gente ganhava mais assim, tá? Mas quem quiser pesar, fica à vontade, tá, gente? Isso aí eu tô passando pra vocês o que eu acho, tá? E a gente, claro que a gente vai botar um salgadinho desse tamanhozinho, um salgadão desse, né, gente? A gente tem, assim, uma noção de olhômetro, né? A gente vai olhar e vai ver. A hora que a gente vê que tá diminuindo, a gente, opa, tem alguma coisa errada, então a gente vai lá na máquina, manuseando ela ali, como eu vou mostrar nos próximos vídeos pra vocês, tá? Como manusear ali pra gente não perder o tamanho do salgadinho, tá bom? Mas isso é assunto para um próximo vídeo. E hoje, igual eu mostrei pra vocês, eu vou empanar. Por que eu passei a empanar somente na farinha de rosca? Porque gasta menos material, menos tempo, faz menos sujeira, tá bom? Porque antes, quando eu fazia salgado à mão, eu sempre passava direto na farinha de rosca. Mas quando eu entrei no grupo e quando a gente vai se empolgando e fazendo todas as receitas de acordo com o que está nas apostilas, ou que os outros salgadeiros vai nos ensinando, a gente vai aderindo às ideias. Então, no início, eu comecei a passar numa água que passava com farinha de trigo, com amido, daquela água passava na farinha de rosca e fazia uma sujeirada, ficava lindo os salgados, ficava muito bom, mas fazia muita sujeira e gastava muito também material, né? Então, eu falei assim, eu vou fazer um teste. Fiz um teste e deu super certo, tá? Passado o salgadinho somente na farinha de rosca, deu super certo e daí eu não mudei mais. Não passei em mais nada, porque eu acho que time que tá ganhando a gente não se mexe, então eu poupei aí trabalho, muito trabalho, né? De ter que ficar passando aqui, passando ali, passando aqui, passando ali,
fora a sujeirada e mais material que a gente tem que ficar gastando, né? Passa no leite, passa na água, passa no ovo, passa na farinha de trigo, sendo que é simplesmente passar na farinha de arroz que vai ter o mesmo resultado, né? Vai ficar ótimo, excelente do mesmo jeito, tá bom, gente? Então, sem mais delongas, eu quero deixar aqui um beijo para todos vocês que nos assistiram até o final e dizer a vocês que se vocês ainda têm algum tipo de dúvida e ainda quer saber mais sobre como manusear a sua máquina, fica aqui comigo, tá bom? Se inscreva aqui no canal, deixa um joinha aí, não se esqueça de também deixar aqui no comentário o que vocês querem saber, tá bom, gente? Que o que eu puder fazer eu vou ajudar vocês, tá bom? Se vocês também conhecem alguém que tem uma máquina de salgado e tá desanimado aí, tá? Vocês podem compartilhar esse vídeo com eles para que eles cheguem até aqui e também venham conseguir colocar essa máquina aí para funcionar e ganhar o tão sonhado dinheirinho extra, né, gente? Ou até mesmo se tornar aí um microempreendedor, tá bom? Mas para isso vocês precisam primeiro entender como funciona essa máquina e para isso eu vou ensinar vocês, tá bom? Em outros vídeos. Cada dia a gente vai fazer um tipo de coisa aqui para que todos vocês aprendam também, assim como eu aprendi, tá bom? E venham também ter sucesso aí nos salgadinhos de vocês e não mais ter um dinheiro encalhado aí ou até mesmo querer vender, tá bom, gente? Que é muito triste a gente ter um sonho frustrante, né? Tipo, a pessoa pensa, eu vou comprar uma máquina, vou realizar meu sonho, vou trabalhar para mim mesmo e na hora ela ficar desesperada porque não deu certo, como aconteceu comigo, mas graças a Deus a gente conseguiu reverter a situação e hoje estamos aqui fazendo vários salgadinhos e vamos passar tudo para vocês, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, até o próximo vídeo, tchau, vou continuar aqui comendo meu salgadinho, né? Muito gostoso. Beijo, gente. Tchau.